Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente falar de Copa do Brasil, hein? Não consegui falar ontem sobre os jogos da noite de quarta-feira e resultados importantes e, na minha opinião, um finalista praticamente definido. Praticamente não, né? Um finalista já definido, que é o Flamengo no caso, tá? Começar por esse jogo de Fluminense e Corinthians. Fluminense 2, Corinthians 2, jogo no Maracanã e um balde de água fria para a torcida do Flusão, hein? O Fluminense sai na frente, comecinho do jogo, um pênalti infantil do Fagner e parecia que tudo se encaminhava para uma noite muito feliz para o torcedor tricolor. O Ganso faz o primeiro gol de pênalti e aí o Fluminense jogando no Maracanã, né? Um time que a gente sabe que costuma ser mais ofensivo, né? Costuma ter a posse da bola, iria praticamente controlar o jogo, ia buscar um segundo gol e teria uma vitória praticamente tranquila, né? Fato é que o Fluminense foi melhor de uma forma geral, controlou o jogo, é verdade, né? Teve todos esses fatores que eu citei aqui, mas os 4 gols dessa partida saíram em erros das duas equipes, né? Os 2 gols marcados pelo Fluminense foram de erros da defesa do Corinthians e sistema defensivo do Corinthians. Os 2 gols marcados pelo Corinthians, erros do sistema defensivo do Fluminense, né? O Corinthians chega à igualdade com o gol do Renato Augusto, aliás, belo gol. O, o Yuri Alberto, ele rouba o gol no meio de campo praticamente, ele avança, ele dá uma arrancada e faz um belo passe para o Renato Augusto, né? E assim, são 2 jogadores que, na minha opinião, são os caras mais diferentes que o Corinthians tem. O Renato Augusto é um cara absolutamente fora de série, né? Eu canso de fazer elogios ao Renato Augusto porque ele, sim, ele faz muita diferença no Corinthians, né? Ele eleva o nível de atuação desse time do Corinthians para um patamar que a gente não costuma ver, né? A gente não costuma ver quando o Renato Augusto não joga. E o Yuri Alberto também é um cara muito diferente, porque o passe que ele consegue ali, que ele acha pro Renato Augusto, 90% dos jogadores chutaria ali, faria o passe em cima do marcador, né? A cobertura estava muito boa. O Yuri Alberto encontra um passe ali e o Renato Augusto toda a qualidade, e aí, né? Vamos dizer que foi erro do Fábio, duas. Cara, assim, o próprio gol do Roger Guedes também, dizer que até pela cobertura tá relativamente boa, eram bolas defensáveis. Cara, essa bola cruzada, todo mundo fala que é muito difícil, cara. É muito difícil porque, assim, o cara que chuta pro gol, ele tem pouco ângulo. E o goleiro, normalmente, ele se posiciona, todos os goleiros, né, de uma forma geral, eles se posicionam sempre fechando os ângulos. Só que quando o cara é diferente, ele chuta, a gente costuma ver várias vezes, ele chuta entre o goleiro e a trave, né? Esse chute em diagonal pelo canto do gol. Ele costuma chutar entre o goleiro e a trave, porque o goleiro fecha o meio, né? Assim, na decisão, na hora da definição, ele costuma fechar o meio. E o Fábio, ele, né, já não é um cara garotão, já não tem o reflexo de outrora, né? Da, da, da melhor época. E, cara, ele tentou fechar o meio, mas assim, é qualidade de quem sabe botar a bola pra rede, né? O Renato Augusto, falei, vou repetir, é um cara diferente. O Roger Guedes é um artilheiro do Corinthians, então é um cara que também tem um certo nível de frieza, ele foi cara a cara com o gol. Então foram 2 lances muito felizes e o gol, talvez o mais bonito desse jogo, o Arias, né? Então o Fluminense faz o primeiro, o Renato Augusto empata. O Arias, ele coloca o Fluminense novamente à frente do marcador. Aliás, um golaço, cara. Um golaço sem chance qualquer, cara, assim, sem nenhuma chance pro Cássio, que, aliás, o Cássio fez uma defesa impressionante nesse jogo, né? Eu esqueci agora quem que deu o arremate, cara. Cara, foi uma defesa. Foi o Cano, cabeçada do Cano, lembrei agora. Cara, é impressionante. É bizarro, cara. Primeiro a cabeçada do Cano. Cara, um tiro pro gol. O Cássio é uma loucura o que o Cássio fez nesse lance. Os dois, aliás, né? O Cano pela cabeçada, pelo, cara, assim, impulsão que ele tem, a velocidade que ele coloca na bola, a direção
E o Cássio pela defesa espetacular, cara. É impressionante. Então, assim, o Fluminense sai dessa partida com empate. É um resultado que a gente pode dizer que é ruim? Sim, porque o Corinthians jogando na sua arena já mostrou a sua força, né? Mostrou recentemente aí contra o Atlético Goianiense, né? É um time muito forte ao lado do seu torcedor. E essa, é importante a gente dizer, não foi uma grande partida do Corinthians, né? Eu comecei aqui falando, o Fluminense procurou fazer aquele estilo do Fernando Diniz, de ter o controle de jogo, ter a posse da bola, né? Marcação alta para diminuir o espaço do adversário, teve tudo isso. Mas o Corinthians foi muito feliz nas suas oportunidades. O Corinthians com o seu estilo mais reativo e o Fluminense com um estilo mais de posse de bola, mais ofensivo. E acabou que, não, é o que eu falei, dois lances de infelicidade de marcação para ambas as equipes, né? Então, assim, é importante a gente ser justo, porque assim, parece assim, pô, só o Fluminense jogou, assim, dá para dizer que só o Fluminense jogou, mas assim, o Corinthians dentro da sua proposta, que é o que a gente tem acompanhado aí, que é o que o Vitor Pereira tem estabelecido, jogou também, jogou dentro da sua proposta, né? Então, assim, o Corinthians não é um time para tomar 2 gols, tomou 2 gols em erros de defesa e o Fluminense acabou tomando também 2 gols em erros de defesa. A proposta do Fluminense não permite que erros como aconteceram aconteçam, e aconteceu, e o Corinthians foi muito feliz de marcar 2 gols, sai com assim, eu ia dizer vantagem, mas eu acho que dá até para colocar assim como uma baita vantagem. Porque, de novo, o Corinthians na Neoquímica Arena é uma equipe que se comporta de uma forma diferente, né? Os jogadores do Corinthians, eles rendem de uma forma diferente quando tá ao lado da sua torcida, né? Quando o torcedor apoia, eles ganham mais confiança. Então, assim, eu acho que assim, tem muito tempo para ter esse jogo, né? A gente vai ter as semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana aí no meio do caminho. Então tem muita coisa, tem muita água para rolar. E essas duas equipes, tanto o Flu quanto o Corinthians, não jogam as competições continentais. Então vão ter semanas aí de descanso. O Vitor Pereira vai ter o seu tempo para finalmente treinar a equipe. Ele já teve, importante dizer, já teve algum tempo atrás, tá? Um tempinho aí, quando todas as equipes também tiveram. Ele já teve, né? O Corinthians não melhorou, mas naquela época ainda convivia muito com as lesões, né? Agora ele tem um time muito mais reforçado após essa janela de meio de ano. Então, vamos ver se ele vai utilizar bem esse período, se ele vai conseguir melhorar o nível de atuação do Corinthians, que é o que está precisando, é o que está devendo, né? Tá devendo, e nesse jogo, repito, ficou devendo também. Não foi um grande jogo do Corinthians, mas é o Corinthians do resultado, e conseguiu o resultado. E o Fernando Diniz vai ter tempo, né? Vai ter tempo para conseguir, né, ajustar, corrigir erros defensivos que não podem acontecer na Neoquímica Arena. Esses erros que aconteceram nesse jogo, assim, se acontecer, é eliminação, né? Então eu acho que é um jogo muito parelho esse jogo da volta. Eu não acho que vai ser um jogo que o Fluminense vai se intimidar, que vai jogar na defesa, até porque esse não é o perfil do Fernando Diniz. Vai ser uma equipe que vai para o jogo, vai tentar também ter o controle do jogo, mesmo na casa do adversário, vai tentar ter mais posse de bola e com isso buscar encontrar os caminhos pro gol e para a classificação. Então acho que é um jogo que está muito aberto, mas repito, eu coloco um leve favoritismo pro Corinthians agora, porque como o jogo agora como se tivesse 0-0, né? Como se o próximo jogo já começa 0-0, podia começar 0-1, né? O Fluminense poderia começar com um gol de vantagem. Que o Corinthians acha o gol do Roger Guedes ali no final do jogo, né? É um balde de água fria mesmo pro torcedor tricolor. Agora não, você vai com um placar de 0-0 e assim, tá aberto, tá absolutamente aberto. Eu não vejo muito favoritismo para um nem para outro. Se fosse hoje, é aquilo que a gente fala, hoje, eu não diria que tem favorito, por quê? Porque o Fluminense joga melhor e o Corinthians vai jogar na sua casa. Então eu acho que as duas coisas se balanceiam, né? Se equalizam. Agora o Corinthians vai ter 2 semanas praticamente livres para treinar. Até lá, muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. Porque assim, é aquela coisa, né? O Fluminense ele já tá jogando bem, né? O Fluminense já está jogando bem. Então, o Fluminense pode melhorar? Sim.
no aspecto defensivo a equipe pode melhorar muito, mas quem tem mais potencial de melhorar é o Corinthians, né? E essas 2 semanas que vão ter aí podem fazer muita diferença. Se o jogo fosse na semana que vem, talvez fosse até melhor pro Fluminense, talvez, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse meio de caminho, até porque o cara, assim, tudo pode acontecer, né? O Corinthians conviveu muito com lesões e assim, obviamente, Deus queira que nada aconteça, mas né, a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer no próximo jogo. Então fica aí, né? Essa indefinição, muito complicado cravar resultado, cravar favorito para esse duelo, tá? Para esse confronto, porque, repito, vai ter muito tempo até lá. E as duas equipes vão ter praticamente o mesmo calendário. Então, assim, quem que vai tirar melhor proveito, né? É um Fluminense que ofensivamente já é muito bom e defensivamente pode melhorar muito. É um Corinthians que defensivamente é muito bom e ofensivamente pode melhorar muito, né? A gente já viu o potencial dessa equipe do Corinthians. Mas daí vai conseguir, né? Vai chegar lá? Vai melhorar de fato? Aí é coisa para 2 semanas e vamos ver se o Vitor Pereira consegue, de fato, melhorar o nível de aproveitamento ofensivo dessa equipe do Corinthians. Mas foi um belo resultado, na minha opinião. O Corinthians conseguiu um grande resultado, porque eu falei e vou repetir, pelo começo do jogo, já logo o gol no comecinho já é um balde de água fria. E assim, o torcedor fica receoso, né? Tá na casa do adversário, no começo do jogo já toma um gol, é complicado, né? É muito complicado. E conseguiu buscar o empate no final do jogo, acho que ficou de bom tamanho pro Corinthians, né? Pro Fluminense não. O Corinthians ficou de bom tamanho e leva um belo placar para a disputa ali da definição da semifinal lá em Itaquera, em São Paulo. Partir para o segundo jogo da noite, que foi São Paulo e Flamengo. São Paulo 1, Flamengo 3. E esse é um jogo que eu falei, assim, o Fluminense e Corinthians, o placar não reflete muito o que foi o jogo, né? Não reflete muito o que foi o jogo. E São Paulo e Flamengo, o placar definitivamente não reflete muito o que foi o jogo. Assim, em termos de nível de atuação das duas equipes, né? Do aspecto tático, né? O que as duas equipes mostraram dentro de campo. Agora o placar deixa claro que uma equipe é muito melhor que a outra em termos de qualidade individual, né? Na questão coletiva, no aspecto tático, o São Paulo foi muito melhor, né? Isso, pô, aí é óbvio que o placar ele define o resultado do jogo e praticamente, e na minha opinião, já definiu o classificado para a final desse lado da chave. Mas é o que eu falei, assim, torcedor às vezes fica maluco, fica muito louco, né? E eu sempre comento aqui, cara, eu costumo ouvir os vídeos do Barolo e ele ficou maluco, né? Como sempre, o Barolo ficou maluco, só que assim, ele sempre fala, né? Aqui é um canal de torcedor, então não espere avaliação de mapa de calor, né? De marcação pressão e tudo. Assim, né? Algumas coisas é óbvio que assim, é o torcedor, e ele fala, é o canal de torcedor, mas eu acho que assim, algumas coisas são muito inflamadas, né? Porque, pô, ele critica muito Igor Gomes, Igor Vinícius, né? Rodrigo Nestor. E eu acho que assim, as críticas são válidas, né? Eu acho que as críticas são válidas. Só que assim, esses jogadores são os jogadores que o São Paulo pode ter, cara. Essa é a realidade do São Paulo, entendeu? E você renegar isso é você renegar a realidade do São Paulo. E esse é o problema do São Paulo dos últimos anos. São pessoas negacionistas, né? Negacionistas em relação ao problema, a situação que o São Paulo vive hoje. O São Paulo hoje não é um time que vive glórias. É um time que corre atrás do próprio rabo para tentar corrigir problemas de gestões anteriores, só que as gestões sucessivamente elas não corrigem o problema da gestão anterior. Elas mantêm o mesmo perfil de administração, que em termos fiscais é irresponsável, né? Mantém o São Paulo numa situação muito complicada para atuar no mercado. E o São Paulo é isso, não tem dinheiro, não tem poder de investimento para trazer peças que possam eventualmente estar no lugar de Rodrigo Nestor, que possam eventualmente estar no lugar de Igor Gomes. O São Paulo não tem grana para isso, né? Não tem. A questão por o Galopo.
Pô, até hoje eu não sei o que foi essa contratação do Galopo, cara. Até hoje eu não sei o que foi isso. É um negócio meio nebuloso, cara, assim. É um bagulho pra. Se pro torcedor. É pro torcedor. O torcedor deveria estar preocupado com isso. Porque, pô, é óbvio, pô, vem um reforço, tá? E o cara ainda tá devendo, né? É importante a gente ressaltar isso. Mas, pô, vem um reforço e você não sabe nem como é que o cara veio. É a mesma coisa do. Por que eu digo que o torcedor deveria estar preocupado? Pela questão do Daniel Alves. É óbvio que o Galopo, de longe, tem o valor de contrato que tinha o Daniel Alves, mas, pô, veio o Daniel Alves, todo mundo sabia que era um cara muito caro, o salário ia ser altíssimo, mas foi falado que ia ter um parceiro, que ia ajudar a pagar. Não tinha nada, cara, não tinha nada. Foi por puro amadorismo, né? Puro amadorismo e aquela coisa do jogar para a torcida, né? Que o dirigente costuma fazer. Então, cara, assim, são duas equipes que em duas realidades diferentes. E o placar reflete a diferença das duas equipes. Diferença técnica, tá? Taticamente, o São Paulo foi muito melhor. Isso aqui é importante a gente colocar isso. Taticamente, o São Paulo se comportou muito melhor que o Flamengo. O São Paulo, pô, eu não lembro quanto foi. O São Paulo teve mais de 20 finalizações, o Flamengo não teve nem 10. Né? Foi algo assim. Eu não sei os números exatos. Foi algo assim. E o Flamengo fez 3 gols. Efetividade de uma equipe que tem qualidade individual. Tecnicamente é uma equipe muito, mas muito superior ao São Paulo. Mesmo taticamente superior ao São Paulo, né, o aspecto tático não sobrepôs o aspecto técnico, né? Porque o Flamengo tem tanta qualidade, mas tem tanta qualidade que mesmo o São Paulo taticamente aplicado, né? Tentando pressionar, tentando agredir o Flamengo, não conseguiu fazer nada. Conseguiu um gol ali do Nestor, que sim, foi o acaso, né? A bola só passou porque a bola foi desviada, né? E o Santos, eu citei o Cássio aqui, o Santos impressionante, cara. O Santos fez uma defesa ali num lance do Patrick que foi, assim, mostrou pro torcedor rubro-negro que agora sim o Flamengo tem o goleiro que o time precisava, né? Porque sofreu muito com o Diego Alves, sofreu muito com o Hugo Neneca, né? E aí o Santos foi pro Flamengo, o Flamengo contratou o Santos justamente para resolver, dar um ponto final na questão do gol, né? Só que assim, eu tinha, e até esse jogo contra o São Paulo, a gente sabe que o Santos é bom, goleiro de nível seleção, mas antes dele sair do Atlético Paranaense, ele não vinha tendo atuações incontestáveis. Ele vinha cometendo algumas falhas. Então eu tava meio na dúvida se de fato era o goleiro que o Flamengo tava buscando, né? Aquele cara que é pôr um ponto final na busca, na saga do Flamengo de buscar um goleiro. E esse jogo contra o São Paulo deixou claro isso. Ele fez pelo menos duas defesas, cara, queima-roupa, que só um goleiro de muita qualidade faria. Coisa que, por exemplo, o Jandrei não fez. Se o São Paulo tivesse um goleiro do nível do Santos, goleiro de nível de seleção, provavelmente teria tomado um gol só. Provavelmente, né? O primeiro gol do Flamengo, o gol do João Gomes, difícil a bola, sim, mas é uma bola que, por exemplo, o Santos, o Everton pegaria, né? O Fábio já não, no caso, né? Porque o Fábio, é o que eu falei, é um bom goleiro, mas questão do reflexo e tudo mais, ele tomou 2 gols ali que dá pra dizer que, por exemplo, o Everton ou o Santos pegariam, né? Pegariam. O gol o gol do Gabigol aí já não, né? O gol do Gabigol é que assim, o gol do Gabigol, o goleiro experiente não teria espalmado como o Jandrei fez nos pés do Gabigol. E o gol do Everton Cebolinha também era outro gol que talvez o Everton e o Santos defenderiam, espalmariam para fora. E o Jandrei não conseguiu pegar. Não teve nem tempo de reação, aliás, tava encoberto, é verdade, mas é aquela coisa, goleiro de nível de seleção, né? Então, assim, eu não. Óbvio, assim, não dá pra gente condenar, não tô aqui dizendo que foi a culpa do Jandrei, tá? Aquela coisa, o Jandrei ele não é um goleiro de nível de. É o que eu falo, eu coloco o nível de seleção brasileira, né? Que o Everton, como não pôde ir, o Santos foi convocado. Então o Santos é um goleiro de nível de seleção, né? Dá pra dizer que ele praticamente é o quarto da lista.
Mas você vê o Cássio, por exemplo. O Cássio não é um goleiro que é convocado, mas, pô, ele faz defesas bizarras, o Cássio. É impressionante. A defesa que ele fez ali na cabeçada do Cano é um negócio de outro mundo. Quer dizer, é um goleiro de um nível altíssimo, né? E é um goleiro que o São Paulo não tem, né? Infelizmente, o São Paulo não tem um goleiro com esse nível. Tem o Jandrei, que viveu um bom momento, né? O próprio Thiago Couto, que foi contratado recentemente, também não é esse goleiro, né? E foram dois caras que foram importantes em campanhas recentes aí do São Paulo, né? Defendendo penalidades, enfim. Agora sim, o grande problema do São Paulo, e é o que eu falei, o torcedor muitas vezes, ele. E que não é uma crítica ao torcedor, isso é legítimo. O torcedor tá tão, assim, tão frustrado, né, com essas administrações de São Paulo, mas eu acho que a iniciativa tem que partir do torcedor, cara, porque a diretoria ela é irresponsável. O Rogério Ceni é uma peça desse quebra-cabeça que é o São Paulo. E ele não contrata o Rogério Ceni não tem dinheiro, tá? O Rogério Ceni não tem dinheiro. O que ele vai pedir para a diretoria? É um jogador que a diretoria tenha condições, né, de fazer uma operação financeira e contratar, que já vai ser limitado, né? Já vai ser limitado, mas que permita a diretoria de São Paulo, que tem a dívida de mais de meio bilhão, né? Como é que você vai fazer uma operação? Trazer um jogador caro, trazer um cara de um nível técnico altíssimo? Não tem condição, você tem que trazer um cara mediano. Para você poder conseguir reforçar o seu elenco da melhor maneira possível. Você traz 2, 3 caras de nível mediano. Ou você traz um só fora de série, mas o cara fora de série vai resolver sozinho? Não vai, cara. Não vai. O São Paulo trouxe aí um cara fora de série, o Caleri. O Caleri, como citei o Barolo, como define o Barolo, o Caleri é um coitado. Eu concordo com ele totalmente nisso. O Caleri é um coitado. A bola não chega nele. O São Paulo não tem um jogador de criação que faça a bola chegar no Caleri. O Caleri é um coitado. Ele deveria ser o cara que prende o defensor no campo de defesa, né? Para os caras não avançar muito, porque tá sempre o cara lá. Mas ele não prende ninguém. Por quê? Porque a bola nunca chega nele. Você entende como é que é o negócio? Então, assim, como é que você vai ter esse cara esse centroavante, esse pivôzão, o cara que vai segurar um ou dois zagueiros? Como é que você vai prender um ou dois zagueiros se a bola não chega nesse cara? O zagueiro sabe que a bola não vai chegar. A gente faz um volume no meio de campo, uma marcação no meio de campo, a bola nunca vai chegar nesse cara. E é isso que acontece com o São Paulo, né? Então, por isso que eu falo assim, vale a pena. Se bem que o Caleri não foi uma operação caríssima. Ele é um grande jogador, na minha opinião. Não é um craque, não é um fora de série, mas é um grande jogador. Vai pagar parcelado e tudo mais, né? O São Paulo, mas é um jogador acima da média, né? Então, assim, se o São Paulo tem condição de trazer um jogador acima da média, pô, o cara sozinho não resolve. Então, uma operação delicada você reforçar o seu elenco. E o São Paulo, querendo ou não, a garotada tem resolvido o problema do São Paulo, se não dentro de campo, no aspecto financeiro. Porque o São Paulo até vende bem os seus jogadores. Aí o que faz com esse dinheiro, aí é outros 500, né? Aí por isso que eu digo, tem que cobrar a gestão. O Rogério Ceni, assim, na minha opinião, eu acho que tem muita gente da gestão do Conselho do São Paulo que não gosta do Rogério Ceni. Que é o cara que vai lá, que ele fala, né? Já falou da questão da piscina, dessa vez ele criticou o preço dos ingressos. Eu acho que tem muita gente internamente que não gosta do Rogério. Mas o Rogério ele é uma blindagem, né? Ele é um escudo à prova de balas para a gestão do São Paulo. Por quê? Porque as críticas vão todas no Rogério. Ah, porque o Rogério não pôs o Luciano. E aí, assim, o Rogério não põe o Luciano. Ele vai morrer abraçado com o Igor Gomes, com o Igor Vinícius, com o Nestor. Assim, com o Reinaldo, né? É o que, primeiro assim, é o que o São Paulo tem, é o que o São Paulo pode arcar, e são os jogadores que estão deixando, cara, muita coisa dentro de campo. Repito, o São Paulo atuou melhor que o Flamengo, né? Nas últimas partidas, desde que o Dorival ajeitou o Flamengo, não houve uma equipe que tenha sido muito superior ao Flamengo. Não houve, né? A gente, sendo bem sincero, não houve.
O Corinthians não foi melhor que o Flamengo. O Palmeiras não foi melhor que o Flamengo. O Palmeiras equilibrou com o Flamengo. Foi uma partida igual, na minha opinião. Mas o Palmeiras não foi superior ao Flamengo. O São Paulo foi superior ao Flamengo. Foi superior. Aí, questão de efetividade é outros 500. E aí eu concordo com quem diz que, pô, por que não pôs o Luciano? O Patrick jogou muito, sim. E o Rogério Ceni citou isso na coletiva pós-jogo, né? Pô, as pessoas estão criticando, o torcedor já primeiro tempo pedindo Luciano, mas pô, eles não estavam vendo o jogo que o Patrick estava fazendo. Fez um grande jogo taticamente e deu uma canseira ali principalmente no setor do Rodinei, do Flamengo. Mas o torcedor pede o Luciano, e aí eu concordo com algumas críticas, porque é o cara que vem pondo a bola pra rede nas últimas partidas do São Paulo. É o cara que vive o melhor momento da artilharia dessa equipe hoje. Não é o Caleri, é o Luciano. Por isso, assim, pra quem diz, o São Paulo deveria ter começado com o Luciano, eu concordo. Porque nessas várias oportunidades criadas pelo São Paulo, se o Luciano tá jogando desde o começo, talvez ele tivesse conseguido a igualdade, ajudado o São Paulo a fazer o 1-1 de repente, quando ainda estava 1-0 pro Flamengo. Talvez, assim, é especulação, mas quando você tem um cara que é o cara goleador, é o cara que tá definindo pro São Paulo, você deixa ele no banco, os outros já assim, e já não é de hoje, assim, a gente acompanha das últimas partidas. Os outros não resolvem jogo. Eventualmente vai lá, o Nicão faz um gol. Eventualmente o Patrick vai lá, faz um gol. O Caleri também eventualmente vai lá, faz gol. Eventualmente, não é todos os jogos, né? O Luciano também tá fazendo todos os jogos, mas a maioria dos jogos, né? O Luciano tá pondo a bola pra rede. Ele é o cara goleador de São Paulo hoje, é o cara que viu o melhor momento. Por isso que assim, tinha que ter começado com ele. Nesse aspecto eu concordo. Mas, poxa, ia mexer muito. O Rogério falou assim, se a gente começa com o Luciano, a gente ia dar posse de bola pro Flamengo, né? Então, assim, cara, você vê que é um negócio delicado, né? É um negócio delicado a vida do Rogério Ceni. Pô, como é que eu vou segurar o Flamengo? Ele pensando numa estratégia para segurar o Flamengo. Foi até legal a estratégia, né? Se tiver, o que eu falei, se tivesse de repente um goleiro de nível seleção, talvez o Flamengo, o São Paulo não tivesse tomado nenhum gol. Porque o primeiro gol teria sido defendido, o segundo gol o goleiro não teria espalmado nos pés do Gabigol, e o terceiro gol também teria espalmado para fora, aquela bola do Everton Silva, que ali foi um belo gol, né? Não querendo tirar o mérito do Everton Silva, foi um belo gol, foi um baita golaço. Mas um goleiro que eu falei, talvez um Everton Santos, próprio Santos do Flamengo, teria espalmado aquela bola. O São Paulo tem um goleiro que tá numa prateleira abaixo, né? Com todo respeito ao Jandrei, ele tá numa prateleira abaixo, né? Então acabou tomando gols que de repente, que eu falei, um goleiro de nível de seleção não tomaria, né? Então o São Paulo teve uma boa estratégia para segurar o São Paulo, mas, cara, quem é o cara que põe a bola pra rede? Deveria nessa partida supostamente ser o Caleri, mas o Caleri não vive um bom momento. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, a bola não chega nele. O Caleri, quando define bem o Barolo, é um coitado, né? A bola não chega nele. Então, assim, difícil. Esse jogo, essa segundo jogo da volta, né? Dessa semifinal, eu acho que vai ser um jogo protocolar, tá? Vai ser um jogo protocolar. Imagino eu que o Rogério vai para ganhar o jogo. É uma questão de honra mesmo. Até porque ele é freguês do Flamengo, né? 9 jogos, 9 derrotas. Ele nunca nem empatou com o Flamengo. Então acho que assim, por uma questão até de honra, ele vai para ganhar o jogo da volta. Mas ele sabe que a classificação é um negócio praticamente impossível, ainda mais no Maracanã. E ainda mais vendo o contexto do que foi esse primeiro jogo. Você arma uma estratégia que é a correta e você perde de 3-1, o que você pode fazer? Né? Você não pode fazer nada. O que você vai fazer? Poxa, tirar coisas boas. Tirar coisas boas, né? Vamos tirar coisas boas dessa partida porque é um caminho promissor pro São Paulo pro restante da temporada. É uma coisa promissora. É um cara que taticamente, na minha opinião, o Rogério taticamente ele sabe armar, ele sabe fazer a sua equipe jogar de acordo com o adversário. Mas quando o adversário é infinitamente superior, não tem o que você fazer, cara. Não tem o que você fazer. Quando você tá num dia ruim,
você encontra os caminhos do gol, né? E aí assim com o Flamengo e assim com o próprio Palmeiras também. Então, cara, assim, foi um jogo que é, não foi um grande jogo do Flamengo, mas o Flamengo no seu talento individual, ele encontra ali 3 gols e encontra não, né? Ele marca 3 gols, ele arranca 3 gols, porque encontrar parece que caiu do céu. Não, o Flamengo busca 3 gols, né? Mas é aquilo que eu falei, talvez se o São Paulo tivesse um goleiro de um nível do próprio Rogério Ceni, talvez tivesse tomado só um desses gols, talvez, né? E aí é o campo especulativo, né? É o campo especulativo, eu não gosto muito de ficar falando e se, então, cara, eu não gosto muito disso. Fato é que foi 3-1 e verdade seja dita, tá? Verdade seja dita. Eu acho que pro jogo da volta o Dorival deva colocar um time misto e mesmo assim eu acho que vai ganhar do São Paulo, tá? Mesmo assim eu acho que vai ganhar do São Paulo, porque é, o time é muito superior, cara. Assim, o Flamengo é impressionante, cara. É impressionante. Quando é brincadeira, assim. Quando o Dorival começa a fazer as substituições, é uma parada de louco, né? É um negócio de louco. Ele vai lá, ele põe Vidal, ele põe Everton Cebolinha, cara, que é uma maluquice, né? Pô, o nível é muito alto, cara. Assim, a diferença é muito grande, cara. É muito grande. O que você vai fazer, cara? Não tem o que fazer, cara. Não tem, não tem muito o que fazer. Então, assim, a ideia, a proposta do Rogério Ceni, na minha opinião, foi boa. A intenção foi muito boa. E foi bem executada. Né? Só que o time não é efetivo. O time não tem qualidade para isso. Sofre para chutar no gol. Quando chuta é em cima do zagueiro, é em cima do goleiro. Né? Não tem o cara matador. E aí, sim, eu acho que o Luciano fez falta desde o início do jogo. Porque ele tem sido o cara matador de São Paulo. E o São Paulo precisava disso desde o começo do jogo para justamente, né, pô, ainda mais quando o gol sai no começo do jogo, cara, assim, você tem que ter o cara definidor, goleador, para você buscar empate, né, para você buscar empate, e não tinha, né, não tinha, acho que acabou fazendo falta, e o jogo do Maracanã, eu acho que vai ser um jogo meramente protocolar, repito, eu acho que o Rogério Ceni vai para ganhar, tá, vai para ganhar, porque já é um histórico bastante negativo. Isso aí começa a incomodar, né? Incomoda o próprio Rogério Ceni, incomoda o torcedor também. Mas o Flamengo eu acho que deve entrar com um time misto, vai se dar ao luxo de entrar com um time bem misto e mesmo assim eu acho que deve ganhar o jogo da volta no Maracanã. Então nesse lado da chave, na minha opinião, Flamengo na final, tá? Flamengo na final. E assim, com todo o respeito ao torcedor corintiano, a nação, né, ao bando de loucos, eu acho que assim, a única equipe, e aí não pelo nível de atuação, nem pelo seu treinador, mas pela rivalidade, a única equipe que tira o título do Flamengo da Copa do Brasil é o Fluminense, na minha opinião. Mais pela rivalidade, não é nem pelo jogo, é pela qualidade individual, não é nem pelo treinador, nem pelo como o time se comporta taticamente, é pela rivalidade, tá? Pela rivalidade que existe no Fla-Flu. Aí eu acho que é a única equipe que tem condições, mesmo assim, jogo, assim, é jogo de ida e volta, é complicado. Sim, é muito complicado, mas é a rivalidade, né? É aquilo que a gente fala, a rivalidade, ela normalmente ela costuma neutralizar as coisas, né? Balancear um pouco as coisas. Entram níveis de tensões que um jogo contra o São Paulo, por exemplo, contra o Corinthians, não, cara, não colocariam o Flamengo nesse nível de pilha, nesse nível de tensão, né? Que, por exemplo, o Fluminense poderia colocar em virtude da rivalidade. Então, é um jogo que o outro lado tá aberto, não tô aqui dizendo que, torcer pro Fluminense. Não, não é isso. Eu acho que se passa o Corinthians, e de novo, assim, pra mim o Flamengo, com todo respeito ao torcedor tricolor São Paulino, mas já foi, cara. Isso aí, infelizmente, já passou e eu acho que o Rogério Ceni tem que focar no Brasileirão, né? Se afastar da zona do rebaixamento. Tá 6 pontos, é uma distância considerável, mas abrir 9, né? Abrir 12 pontos da zona do rebaixamento para ir ficar bem tranquilo no Campeonato Brasileiro, não passar com nenhum tipo de
cara, assim, nenhum momento de contestação, né? Porque qualquer momento de contestação a gente sabe como é que é, bate a pressão, bate o desespero, e é aquela coisa, né? Aí vira um negócio muito intuitivo, todo mundo meio destrambelhado, as coisas começam a acontecer. Então, assim, tá tranquilo, na minha opinião, ainda, mas por esse fato de já estar fora, praticamente fora, né, da Copa do Brasil, eu acho que o Rogério Ceni devia entregar mesmo. Cara, assim, vamos focar no Brasileirão. Esse jogo da volta aí é protocolar, né? Protocolar. É óbvio que é ruim perder de novo pro Flamengo. De repente joga até pelo empate. Mas assim, é o que eu falei. O ano do Rogério Ceni do São Paulo é um ano de afirmação, né? É um ano de consolidação do trabalho para o ano que vem colher frutos e alçar voos mais altos. Eu acho que essa é a temporada do São Paulo. E eu falei, vou repetir, o torcedor, eu acho que ele tem que, é óbvio que é muito apaixonado, mas a diretoria do São Paulo não é uma diretoria razoável, né? É uma diretoria que começou de uma forma promissora. Júlio Casares falou em questão de austeridade financeira e tudo mais, a gente não vê vendo isso. Então acho que assim, a voz da consciência não tem que partir do Rogério Ceni. Eu acho que tem que partir do torcedor, de cobrar, né? De exigir uma postura profissional da sua gestão, da gestão tricolor. Porque eu falei, o Rogério Ceni ele não é gestor do São Paulo, ele é o treinador, né? Ele é o treinador e ele faz o que ele pode com as peças que tem. E aí, não é passar o pano, né? Porque senão vai falar, pô, tá passando pano. Não é passando pano, infelizmente é o que o São Paulo tem. Não adianta exigir que o São Paulo jogue como o Flamengo, como joga o Palmeiras, não tem como. Infelizmente não tem como. E o Rogério Ceni, taticamente, ele, na minha opinião, ele supera o próprio Abel Ferreira no nível estrategista, tá? Estrategista. Se a estratégia vai dar certo ou não, muito passa pela qualidade dos jogadores. E o Rogério Ceni não tem muita qualidade, tá? Com todo respeito aos jogadores do São Paulo que lá estão, mas não tem muita qualidade. E ele consegue propor estratégias muito interessantes, né? E eu acho que, na minha opinião, ele supera hoje até o próprio Abel Ferreira, como estrategista, né? Como estrategista. Então, cara, assim, é um ano que, pra mim, pro São Paulo, não vai ser um ano brilhante, até porque, eu falei, vou repetir, não tem uma gestão para isso e não tem time para isso. Mas a Copa Sul-Americana, ela é possível, né? Ela é possível. Eu vejo o São Paulo hoje como a equipe mais favorita sul-americana. O nível dos elencos ele é semelhante? Sim, mas eu acho que o São Paulo tem um melhor treinador e, de novo, assim, não conheço a fundo o Del Valle e Melgar, com todo o respeito, mas questão de tradição, o elenco, né, a campanha das equipes, o São Paulo, para mim, ele é favorita sul-americana, sim. Né? E o Rogério Ceni tem toda a condição de vencer essa competição. Acho que o foco tem que ser esse, né? Manter o Brasileirão numa situação estável e brigar pelo título da Sul-Americana, né? Porque ficou muito claro que o São Paulo abriu mão há muito tempo de buscar uma classificação direta na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Finalizar por hoje. Falei, vou repetir. Acho que pro São Paulo já era, assim. Minha opinião sincera, eu acho que já foi. Infelizmente não tem a mínima condição do São Paulo eliminar o Flamengo no Maracanã com esse resultado de 3-1. Se fosse 2-1, eu diria que dá para buscar até uma penalidade ali, mas, cara, 3-1 é um placar muito indigesto, cara. Assim, para buscar realmente muito complicado. Assim, uma equipe como o Flamengo, contra uma equipe como o Flamengo, cara, assim, não dá. É muito difícil, cara. Assim, o São Paulo já conseguiu um feito que foi eliminar o Palmeiras, na minha opinião. Já conseguiu um feito. Só que contra o Palmeiras é aquela coisa. Existe o fator clássico. Por isso que eu acho que deu uma pesada, as coisas se balancearam um pouco mais pelo fator clássico, né? Agora, contra o Flamengo não tem essa rivalidade para você dizer que é um clássico e neutralizar. Não tem. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que triste falar isso, mas, pô, torcedor, peço perdão, mas é praticamente uma façanha impossível, né? Praticamente, né?
gente viu 2 jogos recentes entre essas duas equipes, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, ficou muito evidente que o Flamengo ele é muito superior, mas não é um pouco, o Flamengo é muito superior. E essa superioridade ficou clara com esse placar aí que foi de 3-1, tá? Final de semana, rodada de Brasileirão, vamos acompanhar os jogos. Jogo quente aí, tá? Fluminense e Palmeiras. Jogo importante, hein? Jogo que tá todo mundo de olho e acho que até o Flamengo vai torcer pro Fluminense dessa vez, né? Jogo que pode custar pontos ao Palmeiras e pode permitir que outras equipes se aproximem do líder, né? Mas é o que eu falei. A gente fala da questão do o Fluminense pode. Os outros podem se aproximar do Palmeiras, mas pode ser um jogo que o Palmeiras abrir ainda mais, né? Então. E esse é o último jogo daquela sequência pesadíssima, né? Se bem que eu coloco também o jogo do Bragantino, que também vai ser fora de casa, né? Esse jogo fora de casa, o Bragantino fora de casa, porque vai ser depois de um meio de semana de Libertadores, né? Então, assim, tem o Fluminense agora. Como é que vai ser o Palmeiras? Vai com força máxima, vai poupar? Porque na sequência tem um jogo de Libertadores e aí na sequência o Bragantino fora de casa. Então, assim, são 3 jogos fora de casa, né? A Libertadores vai ser em Curitiba. Então, coloco até o jogo contra o Bragantino, apesar de não ver um bom momento, pela sequência aí de jogos fora de casa, seria talvez o último jogo aí dessa sequência pesadíssima que tem o Palmeiras, tá? Então, se de repente vence o Fluminense, cara, o negócio complica para os outros, na verdade, né? Complica para os outros. Pode ser um jogo para dar esperança para os outros, mas pode ser o jogo para praticamente jogar a toalha, né? Porque pela regularidade do Palmeiras é um negócio muito louco. Outro jogo importante aqui, São Paulo e Fortaleza. Pode ser um jogo que o Fortaleza ultrapassa o São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá? Pode ser um jogo. Clássico Carioca, Botafogo e Flamengo. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, porque o jogo do primeiro turno teve bastante polêmica, né? Foi um jogo que período era Paulo Souza, o Flamengo até jogou bem, né, para quem se recorda, mas acabou perdendo. Então tem esse jogo importante, jogo no Engenhão, equipes com tecnicamente muito diferentes, né, em situações muito diferentes, mas tô curioso para ver o fator clássico, né, o quanto que esse fator vai pesar nessa partida, porque sincero, honestamente, né, o Flamengo reserva, ele é muito superior a esse Botafogo, mas o fator clássico, né, pode fazer as coisas ficarem um pouco mais iguais, tá? E outro clássico regional, Internacional e Juventude, né? Internacional que, aliás, eu não falei, o Internacional ganhou o jogo da segunda-feira, né? Que encerrou a 23ª rodada. Venceu o Avaí fora de casa, venceu o Avaí na ressacada e é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, empatado em 39 pontos com o Corinthians, né? Então, vamos ver, cara. Vamos ver se o Internacional segue, né, nessa escalada, até porque eliminado da Sul-Americana, agora a classificação para a Libertadores e até para o torcedor a disputa de título, né? Que é muito difícil, mas o torcedor sonha. E o Internacional tem um jogo importante aí, vamos ver se pesa a rivalidade regional aí nesse caso. Tá certo, gente? É isso. Por hoje eu vou finalizar, acompanhar a rodada de final de semana do Brasileirão, 24ª rodada, finalizando por hoje. Semana que vem estamos de volta. É isso, valeu, forte abraço a todos, grande final de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau.